Bem-vindo ao canal do Pastor Júlio da Luz. Deixe seu like, comente, inscreva-se e compartilhe a Palavra de Deus. Meus amigos, aqui estamos mais uma vez para dizer para você a importância de você para Deus. E tudo isso porque nós amamos o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então nós queremos contar alguma coisa sobre relacionamento de casal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, porque é um assunto delicado, mas com certeza muitas pessoas precisam de uma palavra para casais, e nós estamos com esse pensamento aqui baseado na Bíblia Sagrada. O que eu quero ler agora, nesse momento, para nós falar sobre relacionamento de casais, é um texto que tem em Isaías no capítulo 1, a partir do versículo 17, diz assim: Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Me dá uma inspiração para falar, Pai, sobre relacionamento de casais. Sabemos que é um assunto importante para nossas vidas e é isso que nós queremos, Pai. A bênção de Deus sobre os casais, os casamentos, em nome de Jesus. Amém. Tudo certo? Então, a partir de agora, te concentre, preste atenção, porque é um assunto muito sério, é um assunto que é o assunto do dia, é o assunto da hora, é o assunto do minuto, do segundo. Todo momento é tempo de relacionamento de casais, porque a sociedade é feita de casais. Eu estava vendo uma notícia que cresceu agora com o negócio que está acontecendo no mundo todo, o pedido de divórcio, as separações. Então nós precisamos orar pelos casais, pelos casamentos. E eu quero contribuir com aquilo que o Espírito Santo vai me permitir falar para todas as pessoas que me assistem agora. Eu estava lendo essa palavra que nós lemos. Veja bem a importância da pessoa prestar atenção na palavra de Deus. E diz, aprendei a fazer o bem. Se uma pessoa que quer se relacionar com outra pessoa não tiver essa visão de fazer o bem, já vai ter dificuldade no seu relacionamento. Praticar o que é reto. A prática das coisas retas é ensinamento do Senhor Jesus. Quando ele fala sobre os dois fundamentos ali, da casa construída na rocha e a casa construída na areia, ele está falando de fundamentos do casamento, da vida de pessoas. Está tratando exatamente do homem e da mulher. Tratai da causa das viúvas. Veja que continua falando a respeito de relacionamento. Quando se fala de viúva, está falando daquela pessoa que perdeu seu esposo. E num relacionamento temos que nos preparar para isso. Porque um dia o nosso cônjuge vai partir. E eu tenho visto muitas pessoas perdem o cônjuge, eles ficam totalmente sem chão. As pessoas ficam muitas vezes até desesperadas. Então isso tem que ser tratado agora. Não é a partir do momento que a pessoa parte. Porque a vida é feita de nascimento, vida propriamente dito, que a pessoa vive, o tempo que ela vai viver, e a morte. Então deve ser tratado da causa das viúvas também. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Então está falando de pecado. Os relacionamentos, muitas vezes as pessoas não se dão conta. Nós fomos gerados em pecado e vivemos muitas vezes muitos anos no pecado. Hoje, pela misericórdia de Deus, aceitamos a Jesus, estamos aí caminhando na prática da justiça, mas tivemos uma vida errada. As pessoas devem lembrar disso. Viemos de uma situação errada. Então, se a gente saiu de uma situação contrária,
E é interessante que aqui nesse texto que nós lemos tem a palavra argui. E o significado dessa palavra é fazer perguntas, interrogar alguém para saber e avaliar o seu conhecimento. Então, num relacionamento, é importante essa palavra praticada, argi. Aqui fala argi-me. Então, por que eu estou falando sobre isso? Nós precisamos fazer pergunta. O casal precisa fazer pergunta para o seu cônjuge, mas não com o objetivo de crítica ou de qualquer outro adjetivo que você possa colocar. Porque acontece muitas vezes as perguntas: aonde tu foi, que hora tu vem, com quem que você estava. Então essas perguntas muitas vezes ela tem um objetivo maligno, claro, porque a pessoa está querendo, como a gente costuma dizer, complicar a situação. E o objetivo de um casal que quer viver bem, em paz com Deus, está sempre construindo momentos para que se tenha prazer, para que se tenha felicidade. E no conteúdo que nós lemos aqui, vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Quer dizer, por mais errado que a pessoa possa estar, ela pode ser interrogada, questionada. Porque muitas vezes você não sabe o que o teu cônjuge está passando, o que o teu cônjuge está enfrentando. Tanto a mulher como o homem, eu até vejo mais nas mulheres a questão de dificuldades que muitas vezes são criadas em função até do relacionamento. Imagina, você veio de uma família, teu cônjuge veio de outra família. Nós fomos colocados em situações opostas muitas vezes. Tem pessoas que têm sorte às vezes, se é que eu posso falar assim, de vir a ser cônjuge de alguém que é conhecido. Mas às vezes aquela pessoa que você acaba se relacionando com ela é uma pessoa bem distante. Não tem nada a ver de comunhão, de conhecimento, de amizade. É algo que de repente acontece. Então, se você está passando por essa situação, é preciso que você comece a avaliar a tua situação. Antes de nós questionar uma pessoa, ainda que seja nosso esposo ou a nossa esposa, nós temos que nos arguir a nossa própria vida. Nós temos que fazer pergunta para nós mesmos. Porque às vezes o problema não está na outra pessoa, às vezes o problema está em nós. E isso acontece até na criação dos filhos. Às vezes o pai tem uma maneira de tratar os filhos e a mãe tem outra maneira. E o que acontece? O filho passa a ser mais amigo daquele pai que é mais flexível. E a mãe que cobra mais, ou o pai que cobra mais, ele vai ser tido como durão. Ah, o meu pai é durão. Eu não posso falar as coisas que ele sai me criticando. Quer dizer, existe todo conteúdos que nós precisamos avaliar. Eu, sinceramente, não acredito que eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre relacionamento. Eu estou fazendo aquilo que o Espírito Santo está me colocando agora, nesse momento. Então ele diz assim, ó: eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Por que o Senhor está falando isso? Sempre que se fala de relacionamento, por mais problemas que a pessoa possa estar passando, enfrentando, muitas vezes até pecados, é preciso saber tratar com isso, lidar com isso. O casal, ele tem que saber lidar com as diferenças. É muito importante o casal saber lidar com as suas diferenças. Os questionamentos mais sérios que acontecem é quando a pessoa não sabe lidar com as suas fraquezas, até mesmo com as suas falhas, com seus erros. Então é preciso ter realmente uma boa comunicação. Eu sou adepto da comunicação. O casal precisa conversar, o casal precisa dialogar e bastante. Precisa-se sempre deixar um tempo para conversa. Não é aquela coisa, fala agora, ou depois eu falo contigo. Não, é na hora. Ou combina. Ó, no final de semana a gente vai tratar desse assunto. Não vamos falar agora, porque nós vamos acabar nos aborrecendo. Mas aqui eu quero encerrar
esse texto aqui é muito interessante, que diz assim, ó, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E eu pergunto, quem não gostaria de comer o bem desta terra? Está falando de nós, está falando de nós. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Deus abençoe.